acredito que se você quer ir um pouco além, o caminho para que você faça isso é conhecer, é aprender de fato sobre a tecnologia e possibilitar que você construa os seus próprios agentes, né? Esse é o intuito do nosso curso, que você saia daqui com o seu próprio agente que você construiu, né, e possa implantá-lo aí no seu provedor ou até mesmo prestar consultorias com o desenvolvimento de agentes. Então, essa é a minha intenção aqui com vocês. Eu fico muito honrado de estar podendo participar dessa transformação, né, que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais forte, né, no segmento de telecomunicações, mais especificamente nos provedores de internet, tá? Diferentemente das fases anteriores, nós vamos construir aqui algo inédito, inédito. Não existe no mercado, eu desconheço, tá? Desconheço mesmo. E falo para vocês, assim, com muita assertividade. Antes de trazer esse curso para vocês, antes de trazer essa solução, eu deixei ele em teste, eu validei, eu debuguei, eu desenvolvi, minha equipe. Então, vocês não serão cobaias, vamos assim dizer, tá? Vocês já vão ter acesso a uma tecnologia validada. E isso é um diferencial enorme, 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 enorme. Então, entenda que vocês têm uma grande oportunidade aqui se dedicarem a aprender exatamente o que eu tenho para passar para vocês, tá? E não quer dizer que eu sou dono da verdade, que eu sei tudo, né? Nós estamos aqui num ambiente colaborativo, né? No momento que nós gravamos esse vídeo, é impossível você ter acesso a tem muita informação para que você seja, assim, a pessoa mais, vamos dizer assim, nós temos capacidades, né, que se complementam, esse é o ponto, tá? Então, eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, e nós vamos combinar esses conhecimentos para que a gente tenha uma jornada de aprendizado muito bacana e que possibilite o crescimento para todos nós, tá? Então, falando um pouquinho do que vem a ser essa solução, né, diferentemente do agente, né, do chatbot convencional, o agente de inteligência artificial, ele é capaz, né, de entender linguagem natural, seja ela texto, áudio, imagem, interpretar as conversas de forma inteligente, então, não apenas uma palavra-chave, como era nos chatbots convencionais, né? Estou sem internet. Aí, se você digitasse estou sem, aí ele já bugava, né? Porque ele não entendia aquela exata expressão. Aqui não, ele entende o contexto, escrevi errado, ele entende, eu mandei algo ambíguo, ele vai tentar tirar a ambiguidade, né? Eu mandei um texto incompleto, ele vai completar. Então, ele é capaz realmente de entender, de fato, o contexto onde ele está atuando, tá? Isso é imprescindível para que ele decida sobre as ações que ele vai tomar. Então, por que os chatbots anteriores falhavam? Porque ele não conseguia decidir, ele tinha uma árvore de decisão rígida, estática, ela não era dinâmica. E aqui nós temos já a inteligência artificial fazendo decisões em tempo real de forma dinâmica. Então, isso é uma virada de chave assim, sensacional, né? Ela realmente consegue entender de fato e decidir em cima do contexto ao qual ela está submetida. E o que nos traz aqui hoje, que é um diferencial enorme, né? O que leva mesmo o agente de IA para o próximo nível, é a capacidade de acessar informações em sistemas externos, tá? Tanto executar como acessar, né? Então, aqui eu estou falando da capacidade do agente de IA, e lá no SGP, coletar uma informação de contrato, trazer para o contexto, para que ele possa interpretar, e em cima daquela interpretação ele vai, de fato, né, fazer ali uma tomada de decisão assertiva, ele vai executar alguma tarefa, ele vai, de fato, fazer alguma ação dentro do nosso sistema, que nós vamos modelar, e assim resolvendo os problemas de atendimento das fases 1, 2 e 3. Por exemplo, quando você entra em contato com um agente de IA,
né, e solicita ali uma segunda via, ele, de prontidão, vai fazer esse acesso, buscar a informação, né, fora do sistema, trazer para o contexto e executar. Uma segunda via, né, eu estou sem internet, uma internet lenta, ele vai lá, vai fazer o diagnóstico de rede, ele vai lá, vai fazer um desbloqueio em confiança, enfim. Vou apresentar para vocês ali algumas das features, né, que nós já contemplamos e tantas outras que nós iremos criar. E, por fim, também é uma cereja do bolo que eu trago para vocês aqui, que assim, é um bônus, eu nem havia combinado sobre isso, mas eu já vou aqui falar para vocês que eu vou trazer esse bônus extra para vocês, que é a capacidade de também interagir com voz. Então, hoje, né, em 2025, já é capaz, nós já somos capazes de criar um agente que entende, né, áudio, texto, imagens, ele extrai informação de documentos, ele é capaz de interpretar o contexto ao qual ele está submetido, ele é capaz de, a partir do contexto, tomar uma decisão, com base nesse contexto, acessar informações fora do seu ambiente, fora do seu contexto, trazer essas informações para dentro do seu contexto, acessar tools, né, ferramentas que serão executadas à parte, e, por fim, pode responder em áudio ou pode responder em texto. Então, isso é muito, muito, muito bacana, tá? Então, algumas métricas reais de projetos que eu já atuei. Então, hoje nós temos, como disse para vocês, os sistemas rodando em alguns provedores, e nós temos ali uma métrica de atendimento, um tempo médio de atendimento de 1 minuto e 33 segundos para o primeiro atendimento. Isso assim, é surreal. Sair da casa aí de 10, 15, os provedores que tem uma equipe maior, mais bem treinada, estão aí na casa de 5 minutos, nós estamos falando de tempo aí de 1 minuto e 33 segundos. E quando eu comecei as minhas implantações, era 1,50, aí foi baixando, 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 e hoje nós estamos aí na casa de 1,33 em média, tá? Uma taxa de resolução aí de 87%, então ele consegue interagir e dar seguimento em 87% dos casos, transferindo apenas uma pequena parte ali para os atendentes humanos. E com custo ínfimo de aproximadamente 15 centavos de dólar por atendimento. Então, esse custo eu estou sendo ainda bem conservador, porque eu poderia falar para vocês aqui, eu tenho casos de 5 centavos de dólar, mas eu vou ser um pouco mais conservador, porque eu já vou incluir aqui aqueles casos onde nós vamos enviar ali alguma voz, então vai ficar nessa faixa. Só para vocês terem uma métrica, num estudo que eu realizei com mais de 500 provedores ao redor do Brasil, depois eu posso apresentar esses números para vocês, o custo com atendimento hoje humano, ele está na casa de R$ 3,83. Então, vejam, R$ 3,83 comparado ali com 15 centavos. Então, é uma mudança muito grande, sabe? A economia que a gente pode ter e também não só a parte da economia, né? Porque isso é o calcanhar de Aquiles, mas também na parte de escala, onde vocês agora vão poder, por exemplo, criar um agente de inteligência artificial e comercializar os seus planos de forma muito mais escalar. Por exemplo, você pode pegar, colocar um QR Code lá no ponto de ônibus e pedir para o pessoal escanear e ter acesso ali a um acesso temporário, e depois de 1, 2, 3 vezes você vende a internet para aquele cliente, né, para aquele assinante. Você pode, por exemplo, ter um agente que vai receber os interessados e já dar seguimento instantâneo, verificar a viabilidade, enfim, eu vou apresentar nos próximos slides aqui para vocês todas as possibilidades para que vocês entendam e saibam em que pé que nós estamos, tá? Falando do agente N1, que é o foco do nosso treinamento, né? Esse treinamento existe por conta da nossa jornada de atendimento, né, mais especificamente por conta do suporte N1, porque foi a maior dificuldade que eu encontrei nos provedores.
Né? O provedor precisa de uma IA comercial? Precisa. O provedor precisa de uma IA de diagnóstico? Precisa. Precisa de uma IA de financeiro? Precisa. Mas aquele mais precisa é o agente suporte nenhum, que é a maior dor, é onde está concentrado ali o maior custo, é onde está concentrado ali o primeiro atendimento, vamos assim dizer. Né? Então, quando o usuário, né, o assinante, entra em contato no suporte nenhum, ele não entra em contato, muitas das vezes, para te elogiar. Ele entra em contato para reclamar. Né? Ele está com problema, ele está doendo. Então, vocês têm que ter ali um aparato tecnológico, né? Processos, como nós vimos nos nossos 3 pilares, né? Processos, ferramentas e pessoas, e o agente de IA entra na parte de ferramentas, capazes de trazer uma melhor experiência para os usuários, para que você resolva os problemas deles rapidamente e que você mantenha sempre com uma boa experiência, porque ele continue sendo seu cliente. Né? Nós sabemos hoje que o mercado está bem concorrido e eu vejo que os provedores de internet que vão sair na frente vão ser aqueles que já entenderam o jogo. Né? Não adianta mais você prover o acesso de internet para o cliente. Você tem que prover um acesso bom, de qualidade, que tenha o mínimo de problemas possíveis, e quando ele tiver um problema, você tem ali todo um aparato para poder apoiá-lo e, de fato, manter essa experiência em alto nível, para que a gente consiga, de fato, evoluir e ter um resultado ainda maior. E falando aqui do agente de IA, o que hoje ele já consegue fazer de forma automatizada, né, 100% dinâmica, sem intervenção humana. Nós já conseguimos realizar a abertura de chamados e ordens de serviço. Então, o agente de IA, quando a pessoa entra em contato, ele identifica qual é a necessidade do cliente. Qual é a necessidade? É a segunda via. Beleza, então ele vai lá no RP, né, e abre lá um chamado para a segunda via. Então ele já entende, ele sabe quais são os códigos dentro do RP, eu já programei ele de forma que ele já vai lá classificar bonitinho lá dentro, tudo certinho. Já vai chamar também a rotina para poder gerar o protocolo, já vai protocolar com o assinante imediatamente, né, passando o protocolo, que essa é uma regra até da Anatel, né, então nós tivemos muito cuidado em fazer isso, né? E se ele verificar ali, por exemplo, que é um usuário que está sem conexão, por exemplo, ele vai lá, faz o diagnóstico, verifica o sinal, verifica o status da conexão, e se realmente ele não conseguir resolver, ou ele verificar que não é possível resolver aquele problema de forma autônoma, ele vai abrir uma ordem de serviço para que a equipe humana possa entrar em contato, agendar uma visita técnica, ou até mesmo, um futuro breve, ele próprio faça esse agendamento, tá? Falando aqui da parte do financeiro, nós temos a geração de boletos, PIX, links de pagamento, né? Isso talvez não seja muita novidade, até o chatbot já fazia no passado, mas agora a gente faz com maestria. Então, a segunda via é o calcanhar de Aquiles, vamos assim dizer, né, do suporte nenhum. A maioria dos atendimentos que nós recebemos, pelo menos até o momento dos provedores que eu atendi, são para emissão de segunda via. Então, é bem legal porque o agente, ele entende que o usuário quer a segunda via, ele acessa o sistema, ele gera a segunda via nos mais variados formatos, seja QR Code, seja PIX, link de pagamento, boleto, o que quer que seja, e ele já automaticamente encerra o atendimento. Então, é um tipo de atendimento que ele tem começo, meio e fim, 100% com IA. Então, zero intervenção humana, zero. Não tem intervenção humana nenhuma. Então, é muito legal isso, muito, muito legal. E vocês vendo na prática, vocês vão ver que vocês vão começar a assistir os atendimentos. Então, você vai parar na frente do computador e vai estar ali assistindo os seus atendimentos. Então, se você tem aí, vamos supor, 5, 6, ou que seja, 2 pessoas no seu atendimento, você não vai ter mais aquela necessidade de ter todos aqueles atendentes. Né? E eu não estou falando aqui de demitir pessoas, tá, pessoal? De mandar embora. Não, você vai realocar essa pessoa, né? Vai dar uma outra atividade mais nobre para ela, a verdade é essa. Né? E, em alguns casos, sim, nós vamos reduzir e enxugar a máquina, tá?
Mas o interessante é porque agora você é um telespectador do atendimento, né? Você vai procurar melhoria, melhorar a sua métrica, ver o que você não via anteriormente. Então, você tem vários problemas que eram ocultos e por conta do atendimento, da dificuldade do atendimento, acabava que você não tinha essa possibilidade de enxergar isso, e agora você tem. Ele também faz o desbloqueio em confiança de forma automática, então ele vai no sistema, verifica se aquele cliente já teve algum desbloqueio anterior, conforme a sua regra, tá? Então, se lá no seu RP está cadastrado que pode ter um desbloqueio em confiança uma vez por mês, ele vai obedecer essa regra. Lembre-se, ele busca a informação lá no RP. Então, mais do que nunca, os seus cadastros no RP agora tem que estar certinho, bacaninha, tudo redondinho, porque ele vai buscar informação de lá. Então, se vocês ainda não fizeram esse trabalho, é o momento de fazer agora. Tá? Então, nós temos que padronizar isso, acertar a base, deixar todo o RP ali da melhor forma possível, porque todas as informações virão de lá. Tá? Além do desbloqueio em confiança, a gente faz também a parte de diagnóstico de conexão. E aqui é bem interessante, eu vou... nesse primeiro momento, nós vamos fazer um diagnóstico mais simples, tá? A entrega que eu quero fazer para vocês aqui, meu compromisso com vocês, é fazer um diagnóstico de conexão, onde a gente consegue avaliar o status da conexão, se está online, offline, né, se está suspenso, como é que está o contrato, e o nível de sinal que a gente reconhece do próprio sistema. Mas é possível também, né, e se der tempo, por isso que eu estou dizendo que eu não vou prometer, porque nós temos um tempo curto daqui diante, mas dando tempo, eu vou também trazer para vocês uma coisa bem interessante, que é a possibilidade de a gente ter um gerenciador de CPE acoplado à IA. Então, isso traz uma amplitude, né, muito grande aí para o diagnóstico de conexão, porque eu consigo, por exemplo, com o gerenciador de CPE, reiniciar equipamentos, verificar ali, fazer troca de rede, né, de senha, eu consigo atualizar a firma, eu consigo verificar quantos equipamentos estão pendurados na rede do cliente, enfim, nossa, o céu é o limite, né? Você sabe disso melhor que eu, né? Eu sou recém-chegado, estou noob ainda na área de provedores. E é esse o meu desafio aqui com vocês, tá? Então, cada vez mais eu vou aprendendo as necessidades de vocês vão me pontuando. Professor, eu queria fazer isso, é possível? Vamos ver, né? Se for possível, nós vamos tentar fazer. Talvez não dê para fazer nesse treinamento, né? Mas talvez a gente faça um próximo, talvez a gente crie complementos futuros. Eu estou aqui para somar, tá? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. E, por fim, nós vamos fazer a pesquisa NPS-CSAT, que é onde, ao final do atendimento, nós vamos pedir uma avaliação daquele atendimento. Então, deu uma nota de 1 a 5 para o atendimento recebido. Então, nós vamos conseguir agora medir, de fato, o atendimento. Mas não é aquela medição lá chata, né? É uma medição real. Então, além de ter todas as métricas do atendimento que eu vou mostrar para vocês, nós vamos conseguir depois cruzar esses dados com dashboards, com informações gerenciais bem estratégicas mesmo, tá? Eu quero fazer essa formação aqui com vocês para que vocês saiam profissionais completos, tá? Vocês vão sair daqui profissionais completos, vocês vão conseguir desenvolver em alto nível, tá? Esse é o meu desafio aqui com essa primeira turma. Eu vou colocar uma energia muito forte aqui nessa turma. Então, nós vamos junto nessa empreitada, tá? E como é que isso tudo acontece? Tá? Rapidamente aqui, um overview muito rápido para vocês entenderem. O usuário, ele entra em contato, né? Nós vamos tratar aqui a priori pelo WhatsApp, tá? Nós não vamos nos prender a outras plataformas, apesar de que o sistema que nós utilizamos, ele pode se conectar com Instagram, Facebook, e-mail, Line, Telegram, infinito, até APIs customizadas. Então, o céu é o limite, né? Nós não temos limite aqui com relação a conexões, tá? Em breve também vai ter VoIP, tá, pessoal? VoIP, então já trago a notícia aí para vocês. Nós teremos VoIP também dentro do nosso sistema do Chatwood, tá? Mas o fato é, o usuário manda a mensagem,
Essa mensagem, ela é recebida pela API da Meta, né? Isso é importante dizer, que nós vamos trabalhar com a API oficial da Meta, né? Já tivemos algumas discussões no passado, mas para quem ainda não sabe, recém-chegado, eu tenho até um amigo aqui, o Alex, que está conosco aqui, ele é de outro segmento, né? Ele está aprendendo aqui, então, talvez muitos não saibam, mas não custa dizer, né? A API da Meta, a API oficial da Meta, ela tem diversas vantagens em detrimento das APIs não oficiais. Primeiro, porque a Meta é a dona do WhatsApp. Então, nós estamos bebendo a água direto na fonte, né? Nós não temos atravessadores aqui nesse meio, né? Nós não temos nenhum ruído com relação à questão, né, do recebimento e envio das mensagens. Então, nós temos ali o acesso direto à API da Meta, tá? Então, a pessoa manda mensagem por WhatsApp, né, o WhatsApp, por sua vez, está conectado no Chatwood, então a gente recebe essa mensagem lá no Chatwood. Para quem não sabe, o Chatwood é o nosso sistema de atendimento, tá? O Chatwood está no topo da cadeia, hoje ele é um dos queridinhos aí a nível mundial, tá? Nós escolhemos essa tecnologia, não foi à toa. Então, os desenvolvedores, né, cada qual com suas expertises, mas imagine que esse é um projeto que ele é colaborativo, ele expande todo dia. Então, ele tem milhares de pessoas ao redor do mundo contribuindo para que ele cresça e ele evolua. E ele realmente é muito completo, muito, muito mesmo. E além de ser completo, ele tem ainda as melhores tecnologias por trás. Então, ele tem um bom banco de dados, ele tem uma boa linguagem de programação. Então, nós estamos com um software moderníssimo. O Chatwood, ele é construído numa base muito sólida, muito sólida, muito sólida. E, assim, cada dia que eu passo, eu me apaixono mais por esse sistema, pela engenharia pela qual ele foi concebido, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma formação em banco de dados, então, eu, quando pego, por exemplo, o banco de dados do Chatwood, eu vejo a essência, né, como que eles planejaram todo o banco com possibilidade de expansão, features que nem estão disponíveis, que ainda vão nascer, por exemplo, análise de sentimentos, né, tem ali a possibilidade também de ter ali recursos de colunas, né, estruturadas em JSONB, né, para quem não sabe, o JSONB é um campo especial dentro do banco de dados, que permite você gravar várias informações, né, um objeto inteiro JSON, né, num único campo. Então, você pode construir hoje um banco de dados com uma única coluna. Se ela tiver um arquivo, se ela for do tipo JSONB, você consegue construir um banco de dados inteiro em cima de uma única coluna. Isso era inconcebível no passado. Então, o Chatwood já vem com essa roupagem, é um software muito bacana mesmo. Como digo para vocês, eu realmente sou apaixonado aí por essa stack, tá? E por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. E o N8N, que é o nosso orquestrador, onde nós iremos programar, fazer ali, a criação mesmo dos nossos agentes de IA. Então, entenda, a pessoa manda a mensagem bate na meta, da meta ela bate no Chatwood, o Chatwood encaminha para o N8N. E aí, dentro do N8N, nós vamos conhecer todo o tratamento dessa mensagem, nós vamos rotear essa mensagem, nós vamos fazer muita coisa juntos aqui no N8N. Fiquem tranquilos, tá? E aí, na sequência, a gente manda essa informação para a OpenAI, que é a inteligência artificial, né? A LLM, processar toda essa informação que caminhou até chegar nela aqui. Então, uma vez que ela processa, ela faz ali acesso ao seu sistema RP, ela faz acesso a um MCP, ela faz internamente, ela pode ter também ali um RAG, uma base de conhecimento, ela pode ter inúmeras features, pode fazer scrapping, enfim, é fantástico, né? E a OpenAI, pessoal, para quem não sabe, ela está na vanguarda, né? Quando a gente fala de LLMs, de inteligências artificiais, resumindo assim de forma bem grosseira, né? A OpenAI, ela é o topo. Não há nada
mais evoluído do que a OpenAI. Então, eles estão sempre lançando as features novas, eles sempre estão conosco, desenvolvedores. Então, eu conheço a OpenAI desde 2020. Eu estava até refletindo sobre isso ontem. Está fazendo 5 anos que eu estou atuando com inteligência artificial. Então, eu conheço todas as gerações de agentes, todas, desde a primeira até a mais moderna, que eu vou apresentar para vocês aqui, que é a Response, tá? Então, eu vi de perto, ninguém me contou, eu trabalhei com todas elas, então eu sei como elas funcionavam, como elas funcionam hoje, e isso, assim, me dá muita segurança em direcionar vocês para o uso dessa LLM. Nada impede que nós façamos testes com outras, que nós façamos ali nossos laboratórios, que nós tenhamos redundância no futuro com o Gemini, por exemplo, que é muito boa, ou outra que venha a surgir, enfim, né, tudo isso é possível, tá, pessoal? Na era da inteligência artificial, tudo é possível. Eu não estou engessado na OpenAI também não, tá? Mas eu falo para vocês assim, 5 anos, que vai ter agora, que eu estou trabalhando dia após dia, todos os dias, com inteligência artificial, né, a OpenAI, ela é de longe, né, a LLM mais adequada para a gente poder fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, tá? Por exemplo, se eu for pegar ali questão de geração de imagem, geração de vídeo, de conteúdo, a OpenAI não vai ser a melhor, né? O Gemini deu um salto quântico nesse aspecto, tá? Então, para cada propósito, nós temos uma LLM mais adequada. Para o nosso propósito, que é a criação de agentes conversacionais, né, a OpenAI é, de longe, a melhor opção, tá? E aí, uma vez que a gente processa informação, ela acessa o nosso banco de dados externo, ela faz uma chamada API, ela executa um SSH lá no meu servidor. Gente, o céu é o limite, aqui não tem limite. Então, agora vocês vão tirar aquele script bacana que vocês têm lá engavetado, lá, que faz mágica, sabe? Aquele top que você lapidou durante anos, só que você ainda tem que ir lá, entrar e dar aquele enter nele lá, porque senão ele não rodava sozinho. Agora não. Agora ele vai ser executado pela sua inteligência artificial. E isso muda completamente o jogo. Completamente, tá? Bateu lá, executou, trouxe para o contexto, as informações, está tudo certo, processou, ela devolve para o end-to-end, que o end-to-end devolve para o chatbot devolve para a API da Meta, e a API da Meta devolve para o usuário. E assim, quem vê pela primeira vez pode falar, pô, mas não, que tantos passos, né? Isso deve demorar demais essa resposta, isso não deve ser satisfatório. Mas eu falo com vocês, ó, uma chamada entre uma mensagem e o retorno da mensagem é com todas as tratativas, todas, acesso a banco, API, debouncer, passar por todos esses sistemas, no máximo de 30 a 40 segundos. Isso é, assim, fantástico, é fantástico. Então, você consegue ter uma resposta muito rápida mesmo, muito rápida e muito assertiva. Então, isso realmente muda a forma como você faz os seus atendimentos, o que você pode criar daqui diante, tá? E falando aí das versões, né, das várias APIs, né, que nós já tivemos aí, no caso específico da OpenAI, nós tivemos ali a primeira versão, que era a Completion, né, onde ela era meio burrinha ainda, né, não vou negar, ela recebia apenas um prompt e retornava a resposta, ela não tinha um histórico, ela não tinha como encadear esse pensamento, como a gente vê hoje, não tinha nada disso. Lá atrás era assim, eu mandava uma pergunta, ela devolvia uma resposta, simples assim. Então, ela não tinha essa capacidade, tá? E durante muito tempo ela foi muito útil. Eu me lembro quando trabalhava com o ManyChat, lá atrás, não sei se vocês já chegaram a usar o ManyChat, ou até o próprio Maker, né? Eu usava ManyChat Maker. Nossa, era assim, era top demais, porque você tinha um chatbot meio burro ainda, mas que ele precisava de ter alguma mínima inteligência ali para poder funcionar, então você plugava essa API, ele já ficava muito legal, sabe? Assim, nossa, fiz
E vendi, para quem não sabe, eu entrei nesse mundo de inteligência artificial também com a venda de cães. Eu tinha um canil e eu tinha que responder aquilo tudo na mão, 500 mensagens por dia, 1.000 mensagens por dia. Para cada cachorro que eu mostrava, cada cão que eu mostrava, eu tinha que enviar 10 mensagens, né, 10 fotos diferentes de cada cachorro. Era uma loucura, cara. E aí eu tive que entrar nesse mundo e eu estou aqui com vocês hoje graças ao canil que eu tinha no passado, né, aos cães, onde eu não me contentava com aquela forma de trabalho. Eu falava, nossa, eu não tenho mais, tenho que viver, eu não posso só ficar respondendo cliente aqui no WhatsApp. E eu passava, pessoal, era o dia inteiro mesmo, era o dia inteiro. O dedo chegava a doer de tanto responder as pessoas ali no WhatsApp, tá? E aí eu comecei a construir os meus primeiros, vamos chamar de agentes, né? Não era um agente, ainda era um chatbot, ainda meio burro, mas já era mais pertinho do que esse chatbot totalmente sem IA, né? E durante muito tempo ela nos atendeu, e aí veio a segunda onda, que foi uma melhoria da API anterior, em que nós já tínhamos ali um contexto, né, mínimo. Então ela já conseguia ter um histórico, ela já conseguia, né, entender ali um contexto mínimo, já começava a ficar mais interessante, tá? E nessa versão, eles fizeram muitas melhorias, né? A gente começou aqui pelo contexto, né, como vocês podem ver aqui, mas logo eles colocaram as function callings, que foram as chamadas de função, né, que é quando a gente vai lá no RP, no SGP, no HubSpot, no XC, busca informação e traz para dentro do contexto. Então, já vão se familiarizando com esses termos, tá? Aqui, function calling é a mesma coisa de tools, também quando eu estiver falando de tools, function calling é a mesma coisa, tá? E tudo se resume a buscar informações do mundo externo para o nosso mundo interno, de uma forma bem conceitual, assim, bem lúdica, tá? E também ela começou a ter uma coisa muito legal, que foi esse JSON Mode. O que esse JSON Mode trouxe para nós? É porque anteriormente ela trazia uma resposta em texto, né, e isso era muito ruim, porque às vezes ela trazia alguns caracteres que quebravam o nosso JSON. Então, vocês vão ver também, quem não conhece, né, o formato JSON, né, o JSON, ele é uma forma mais eficiente hoje de você escrever a comunicação entre alguns softwares, né, enviar informação, porque ele é um arquivo texto estruturado. Então, em vez de você mandar um texto lá todo solto ou desformatado, você tem agora um objeto JSON com todas as informações, né, ali dentro, de forma hierárquica, bem delineada. Então, isso trouxe para a gente um outro nível de operação, tá? E já lá no chat competition, a gente começou também a ter as primeiras versões de entendimento de áudio, no caso, né? E também de saída de áudio, de fala, tá? Essa API, ela já tem data para morrer, tá? Ela vai ser descontinuada em junho de 2026. Então, para quem ainda está utilizando ela, né? E é uma das birras que eu tinha aí com o N8N, até vou trazer uma boa notícia para vocês aqui, né, nos próximos slides, é que o N8N só implementava o Chat Competition, e ele só implementava a API Assistant, que é a próxima que eu vou falar para vocês. Só que isso era um problemaço, porque a gente não conseguia, de fato, ter um agente que fosse 100% eficiente, que ele não alucinasse, que ele não tivesse ali nenhum problema, que ele rodasse liso, tá? Então, nessa época, ainda a gente sofria muito, tá? Porque era uma virada, né? Tava tudo se adaptando, os sistemas estavam se moldando a IA, então, tinha ali muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, entende? Então, era impossível que tudo fosse perfeito, não tinha como. Mas nós sobrevivemos a essa geração de APIs, tá? E aí vieram as APIs dos assistants, que eu já pontuei ela aqui com 50%. Ela já era 50% mais eficiente do que as versões anteriores. E ela já era possível de controlar as threads. Para quem é aí
das antigas, né? Eu sei aqui que o meu amigo Kaique aqui, que está no treinamento aí, já trabalhou muito com isso, sofreu também, como eu, com o gerenciamento das threads, né? Isso era muito difícil, pessoal. Nossa, você tinha que criar uma thread lá na OpenAI, e aí uma vez que você criava essa thread, a thread, só para vocês entenderem, assim, era um identificador único, sabe? Como se fosse o identificador da conversa, né? Então, quando você abria uma conversa, você era obrigado a criar essa thread, né? E aí, depois, tudo que acontecia dentro da thread. Só que gestar essa thread, meu amigo, era um caos, era loucura, cara, era muito problema, mas muito problema mesmo. Eu lembro de uma vez que eu atendi um cliente do ramo de hospedagem, Airbnb, Booking, Decolar, né, ligado aí ao ramo de hospedagem, e eu estava fazendo uma viagem para Bahia com a minha família, e o cliente estava recém-implantado, né, enfim, e eu tive que arrancar o notebook, resumindo a história, eu tive que arrancar o notebook no meio do caminho ali, fazer várias paradas em bares, restaurantes, para poder ir ali debugando os problemas e acertando o agente dele para que ele pudesse trabalhar. Nossa, era uma loucura, tá? Eu quase desisti, falar a verdade para vocês aqui, nessa época eu quase desisti. Eu falei, cara, isso não tem futuro, porque é muito problema, é muito bug, e eu sou um cara, assim, muito conservador, sabe, com minhas coisas. Se eu pegar algo para fazer, eu tenho uma frase comigo que é assim, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, não dá para fazer meia boca, não dá para fazer mais ou menos, entende? Você tem que pegar e tem que ser um negócio que roda liso, liso. É lógico que não existe na área da computação, pessoal, algo que nunca vai dar problema. Isso é impossível. Se alguém prometer isso para vocês aí, tá mentindo. Isso não existe, tá? Isso é balela, tá? Mas que tenha um mínimo aceitável, não é mesmo? Que você consiga, pelo menos, ter vida, né? Após o seu desenvolvimento, né? E nessa época aqui a gente não tinha vida, tá? Eu virei muitas e muitas e muitas madrugadas para poder colocar isso rodando, tá bom? Então, ela já tinha algumas funções extras, a gente já tinha as threads, já tinha o Code Interpreter, que era os primeiros códigos em Python que ela conseguia rodar, então isso já era muito legal também, né? E tínhamos ali também o RAG, né? Que é as primeiras versões do RAG, né? Onde o RAG, para quem não sabe, é quando você coloca uma base de conhecimento no seu agente. Por exemplo, nós estamos falando de provedor de internet. Então, como que funciona o provedor de internet? Ah, o meu atendimento é das 7 às 22, né? Aqui o preço no preço não, porque ele é dinâmica, né? Mas vou colocar assim, a forma de você entrar em contato é essa, né? As nossas redes sociais são aquelas. Então, é o conteúdo estático, é o que você coloca dentro do seu agente, que ele vai montar ali a base de conhecimento dele. A gente chama aqui, nessa época era trabalhado com o REG, tá? E também tínhamos já uma evolução das function callings, que as chamadas de função já eram mais inteligentes, elas eram mais assertivas. Nessa fase aqui, o agente não conseguia chamar no momento certo, por mais que você delineasse, colocasse lá no seu prompt, né? Para quem não sabe, o prompt são as instruções, é o que a gente pede para a IA, né? Então eu pedia lá para ela fazer aquilo, ela não fazia o que eu pedia, né? Ou se ela fazia em momento que não era um momento mais adequado. Isso gera uma série de transtornos. Mas aqui nessa versão ela já era bem mais espertinha, ela já conseguia já fazer as chamadas de uma forma muito mais assertiva, tá? E também a gente já começou a ver ali uma janela de contexto, né, que é o histórico da conversa, já vão familiarizando com esse termo, né, a janela de contexto, é tudo que é falado ali dentro de uma conversa, né, ela chama de janela de contexto. Já era maior, então a gente conseguia colocar mais informação, ela não se perdia, né, durante os atendimentos. Quando fosse um atendimento muito longo, ela já conseguia ali se virar melhor do que as versões anteriores, tá? E aí, eis que surge a Responses API. Essa aqui, meu amigo, mudou o jogo. Essa é fantástica, tá? É a mais nova versão, né, de todas as gerações das APIs. E eu sou
alucinado por essa API, porque ela realmente trouxe uma estabilidade, um diferencial enorme, ela me fez voltar a dormir. Então, essa API realmente ela mudou o jogo, porque eles foram melhorando todas as outras, pegando todos os erros, tudo o que acontecia nas outras, né, e implementaram nessa API Response, tá? E o que que ela tem, assim, Rafael, de maior diferencial? É a estabilidade, né? A forma como ela faz as chamadas à função, a forma como ela interage com o contexto, né, com o histórico ali. Então, ela realmente, ela mudou, ela transformou, né, literalmente, né, algo que era bugado em algo estável e duradouro. Então, a API Responses é a API mais recente da OpenAI, ela foi lançada no ano passado. Ela, muitos dos sistemas e dos softwares que foram desenvolvidos lá, desde quando eu comecei, né, 2020, ainda estão nas versões anteriores, tá, pessoal? Muitos, inclusive a NetOne, né? Sábado passado, para ser mais preciso, nós estávamos em Macau, onde um dos alunos me disse que o N2N havia implementado a Response API, e eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente agora o agentinho do N2N, como eu costumo chamar por aí, ele vai ficar mais pertinho, tá? E eu ainda estou fazendo alguns testes e tudo mais, não posso dar um veredito final, mas eu acredito que se eles implementaram ali de forma satisfatória, a gente vai ter um ganho muito grande ali, uma escala muito grande de desenvolvimento. Porque o que eu faço manual hoje, pessoal, que assim, é um pouco complexo, que são as chamadas, HTTP, as respostas, controlar todos os estados ali das chamadas, né, do fluxo, era porque não existia a API da Response, da API Response API. Então, como o agente do end-to-end só trabalhava com a completion e com a assistant, aquela coisa toda, ele era burro ainda, entendeu? Então, ele deixava na mão torto direito, né? Praticamente 100% das vezes. E aqui não, aqui a gente começou realmente a mudar um jogo. Então, ainda está em teste, não vamos causar alarde aí, mas eu espero que até o final do curso, caso essa versão, né, do agente do end-to-end com Response API seja validada, a gente consiga simplificar muito o nosso dev. Então, se eu conseguir validar isso antes do término do curso, eu já vou trazer para vocês uma versão ainda mais atualizada do agente do que a versão que eu tenho hoje. Olha que legal. Então, isso é algo que realmente vai colocar vocês assim à frente de tudo, sabe? Vocês vão ter oportunidade de estar aí surfando a primeira onda, a primeira mesmo, aquela, né, bebendo água limpa, tá? Então, ela trouxe ali uma unificação bem interessante entre as diversas versões, como já expliquei anteriormente. Então, ela juntou as melhores coisas das versões anteriores e trouxe para a gente aí tudo combinado nessa versão da Response APIs. Ela também trouxe algumas ferramentas nativas, como, por exemplo, o Web Search, né? O Web Search é o Web Scraping, né? Trazendo aqui uma linguagem que talvez vocês já tenham visto, mas para quem nunca viu, é o quê? Você pegar um site e raspar o site, né? Pegar toda a informação que tem no site. Então, ela já tem essa ferramenta nativa, ela já consegue fazer web scrap, já consegue também fazer o file search, né, que é quando você consegue fazer ali busca semântica dentro de arquivos, né, dentro do RAG, isso melhorou bastante, né? E também algumas features internas embutidas, tá? Então, ela é muito mais inteligente, ela já tem tools nativas, né, prontas para uso, bastando você chamar e usar. Além disso, ela trouxe também um conceito muito interessante, não foi ela que trouxe, né? Vamos corrigir a fala, tá? Em 2024, a Anthropic, da Cloud, lançou o conceito de MCP, né? Então, é o Model Context Protocol. O que o MCP faz? De uma forma bem, assim, genérica e simplificada, tá? Ele é a junção das tools. Então, eu tenho agora, antigamente eu tinha as tools separadas, eu tinha a chave de fenda, eu tinha ali o alicate, eu tinha ali o meu martelo, cada qual separada.
E agora não, agora eu tenho um conceito de caixa de ferramentas, que é o MCP, onde eu tenho ali o mesmo martelo, tem a mesma chave de fenda e o mesmo alicate dentro de uma única caixa de ferramenta. Então, isso traz algumas possibilidades extra para nós, tá? Como, por exemplo, no desenvolvimento, ela acelera muito o desenvolvimento, né? Mas um disclaimer que eu quero já deixar aqui para vocês, a gente vai falar mais disso durante o curso, nem tudo são flores, né? O MCP também, ele traz consigo alguns problemas que ainda não foram resolvidos na data que nós estamos gravando esse vídeo, porque é tudo muito novo. Lembre, pessoal, vocês estão entrando num universo que tudo muda todo dia, né? Eu mesmo não consigo acompanhar tudo a todo tempo. Confesso para vocês, eu tenho que fechar o olho para algumas coisas e falar, cara, eu tenho que ir nessa direção. Se eu quiser ficar aí tateando tudo que acontece no mundo da IA, meu amigo, você não dá conta de acompanhar, sinceramente. Então, a gente tem que escolher um norte e seguir. Mas por que eu estou falando isso? Porque o MCP, ele tem um probleminha ali com questão de segurança, né? Diferentemente das tools, que eu vou lá, passo o parâmetro para a tool, eu chamo ela, né? E ela me responde com precisão, né? Lembra que eu falei tool, function, tudo a mesma coisa, né? Função. Então, ela vai lá, chama os parâmetros e ela responde a saída com estruturada. Então, eu sei exatamente o momento que eu estou chamando, eu sei exatamente os parâmetros que estão sendo passados, eu sei tudo, eu consigo controlar 100%. Já no MCP, eu delego uma parte desse controle para a própria IA, né, para o MCP. Então, isso tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. Né? O aspecto positivo é que você não precisa, por exemplo, ficar declarando todas as variáveis a todo tempo. Isso traz um tempo de desenvolvimento infinitamente muito mais acelerado. Mas, em contrapartida, pelo fato, por exemplo, de você não declarar, a inteligência artificial tem que adivinhar. Então, tem hora que ela não adivinha certo, porque o seu prompt não está bem escrito, você não soube falar para elas com precisão que ela precisava. E também tem outra questão aqui, que até eu e o Patrick estamos trabalhando num futuro projeto, que é quando você pega essas ferramentas dentro da caixa, né, você traz todas as ferramentas. Então, uma pessoa mal intencionada, e agora, mais do que nunca, vocês vão ver esse tipo de situações de forma mais recorrente, ela pode ali usar suas tools, né, para poder realizar operações não autorizadas, né, ou operações que não deveriam ser realizadas naquele momento. Por exemplo, vou ser bem grosseiro aqui, mas para exemplificar, para vocês entenderem de forma clara. Eu tenho lá uma tool que faz o Pix na conta do usuário. Só que quando ela era uma tool, né, quando ela era uma função, eu passava os parâmetros, fazer um Pix, vai sair da conta do Rafael, vai entrar na conta do João, né, o valor é tal, para lá, o retorno, se foi sucesso, isso e aquilo, tal. Ela era bem definida, clara, né, então ela era específica. Já no MCP, não, ela existe, beleza. Aí o hackerzinho esperto foi lá, mandou um prompt injection, mandou um texto mal intencionado, descobriu que tinha aquela tool, descobriu quais eram os parâmetros daquela tool e falou, opa, faz uma transferência aí para o Pedro, para a Maria, para o João e para a Beatriz. Aí, meu amigo, lascou, né, porque agora ela julgou contra o seu agente, né, ou seja, o seu agente recebeu, beleza, ele entendeu que aquilo era um comando válido e executou, só que, na verdade, aquilo era um comando malicioso. Então, o MCP ele ainda tem essas questões. E o que nós estamos trabalhando para que a gente consiga chegar nesse nível? Trabalhando uma forma de que a lista de tools, né, que tem dentro do MCP, ela vai ser disponibilizada somente parcialmente, à medida que o atendimento evolui. Como assim? No nosso agente aqui, por exemplo, eu tenho lá uma tool que vamos supor, obter contrato. Então, essa tool de obter contrato, ela é a primeira tool que a gente vai executar, que vai carregar o contrato do cliente para o nosso agente, tá? E antes dele carregar essa tool, ele não pode, por exemplo, carregar a tool de mudança de plano, tá? Então, quando eu tenho o MCP, as duas vêm junto. Então, pode ser que a pessoa mal intencionada
ela descubra isso e use de uma forma inadequada. E a nossa intenção é o quê? É fazer com que as tools sejam exibidas, mostradas, à medida que o atendimento acontece, ou seja, à medida que o agente vá caminhando dentro da sua jornada, ela vai aparecendo só nos momentos oportunos. E também ela vai sendo desligada nos momentos que ela acaba de ser usada, por exemplo. Então, ela entrou, né, usamos, aí acabamos de usar, ela desliga. Então, na próxima chamada, se ele fizer uma chamada não autorizada, né, maliciosa, ela já não aparece mais. Então, ele já não consegue utilizar, né, essa tool. Então, tem muitos desafios aqui, a gente vai ver, né, ao longo do nosso curso, mas eu quero, assim, trazer um overview já inicial aqui para vocês entenderem onde vocês estão pisando. A verdade é essa, tá? E também nós tivemos ali as gerações das imagens, né? Então, a Response API já trouxe ali uma geração de imagem muito mais efetiva, já acabou, né? Eu lembro que quando nós começamos, talvez vocês já tenham visto até isso como memes, né? As IAs gerava lá o cara com 6 dedos, 7 dedos, né? Jurava o cara sem braço, né? A cara toda deformada. E muitas pessoas, pessoal, tiraram o sarro, tá? Desse momento, você trabalha com IA, isso aí não vale nada, tá? Que tem escroto, né? Tá por fora, isso tá com nada, e não sei o quê, enfim. Mas, hoje, eu falo para vocês, ó, nós temos aí, por exemplo, o Gemini, né, que nesse aspecto ele lidera, né, o ranking aí das LLMs, né, dos grandes modelos de linguagem, com seus modelos ali do VEL3, né, e também do Images 3, eles são fantásticos. Ontem mesmo, eu criei um agente, né, capaz de criar essas apresentações que eu estou mostrando para vocês. Então, olha que legal. Então, eu passo um texto para ele entende o texto, ele cria já os prompts, já para cada imagem, ele gera a imagem, depois que ele gera a imagem, ele pega a imagem que ele gerou, vai lá no texto que eu criei, coloca a imagem lá no lugar exato, processa tudo, gera o HTML, pronto para poder postar no blog para vocês. Olha que fantástico. Eu fiz isso ontem, tá? Fresquinho aqui. Então, daqui para frente, vai ter muito disso, sabe? Para para geração de conteúdo, geração de vídeo. Nossa, o céu é o limite, tá? Então, nós vamos vivenciar aí muitas mudanças, né? Principalmente nessa parte aí de conteúdo, né? Avatares, né? Então, igual eu estou aqui apresentando para vocês, eu poderia criar um avatar que queria apresentar isso aqui para vocês, né? Dar essa aula, tá? É muito legal isso. E também nós temos ali o nosso Code Interpreter, Interpreter, isso. Que é o quê? Que é, né, aquela possibilidade de executar códigos em tempo real dentro do próprio chat, vamos chamar assim, né, da própria interação, tá? Então, isso foi evoluindo, hoje as ferramentas estão mais e mais e mais, né, evoluídas nesse sentido, tá? Então, trazendo aqui para o nosso cenário, nós vamos fazer uma demonstração daqui a pouquinho, tá? A gente faz uma pausa rápida, só para a gente poder trocar uma ideia, mas eu queria apresentar para vocês um caso autêntico aqui do nosso atendimento, né? Então, imagine que o cliente entra em contato, fala que está sem internet, né? O que nosso agente vai fazer, né? Então, ele não precisa digitar nenhuma opção, não precisa fazer nada, automaticamente ele vai ali atender aquele cliente, olá, boa noite, tudo bem, como você está, o que o senhor deseja, né, como posso te ajudar? Então, ele já solicita ali, no primeiro momento, o CPF para identificar o cliente, o CNPJ, né, também existem outras formas possíveis, né, por exemplo, eu posso fazer identificação pelo número de telefone, enfim, gente, dá para fazer coisa demais, tá? Então, a criatividade é infinita aqui, tá? Mas para a gente ser palpável e, assim, assertivo, nós temos que definir algo que a gente vai construir e que vai funcionar do começo ao fim. Então, a busca pelo CPF CNPJ já é um padrão aí do mercado telecom, né? Então, a gente já consegue identificar o CPF CNPJ e carregar o contrato do cliente. Então, a gente escolhe quais informações a gente vai trazer daquele contrato. Porque também, pessoal, não é só cuspir lá no IA qualquer coisa lá que ela vai resolver, não, tá? Então, isso aqui eu já falo para vocês que, assim, não adianta jogar um monte de informação lá e achar que ela vai resolver o problema,
ela é inteligente, ela vai resolver e tá tudo certo e deu, não. Não, senhor. Aqui, meu amigo, você vai escolher a dedo o que você vai trazer, o que você vai trazer para o contexto. Né? Como essas informações estão estruturadas. Isso faz total diferença, muda o jogo, tá? Então, a gente vai escolher ali quais são, né, as informações que vão ser carregadas. E uma vez carregadas, ela começa a ter ciência daqueles dados. E aí ela começa, de fato, a trabalhar em cima daquela informação, tá? E nesse caso específico, quando o cliente falou que estava sem internet, eu acionei a tool, né, a função, a chamada, que é o diagnóstico de conexão. Então, ele vai lá no RP, né, busca o status atual da conexão, busca o nível de sinal, faz uma análise em cima disso, se o sinal estiver online e estiver abaixo, estiver ali entre 22, com um sinal de 22 dB, você pode dar como uma conexão ok, né? Se tiver ali como já está menos 28, né, por exemplo, então já a conexão já está começando a ficar ruim, 29 já nem funciona mais. Então, essas métricas a gente vai colocar as regras para ele, né, e essas regras é você que define, né, pode ser que o seu provedor tenha uma regra diferente de outro, né, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão poder customizar isso, tá? E aí ele vai decidir, opa, aqui eu tenho algo que eu consigo resolver. Beleza, como que eu posso resolver? Aí já entra aquela questão que eu falei para vocês do GNSS, né, do gerenciador de CPR. Eu posso reiniciar a ONU. Então, ele manda o comando ali, reinicia a ONU, na mesma toada que ele reinicia, ele espera ali 3 minutinhos, 2 minutinhos, que é o tempo que leva para ela voltar, e aí ele já checa ela novamente. Opa, tá online, tá legal, voltou, tá tudo certo. Aí já manda para o usuário e já encerra, por exemplo, o atendimento. Ou ele verifica que não teve sucesso, e aí ele já escala para o nível 2. Então, tudo isso é feito aqui na fase 4, onde ele vai decidir, a partir das informações que ele recebeu, qual a ação que ele vai tomar, né? Seja ele, por exemplo, reiniciar, seja ele escalar isso para o N2, tá? E aí, por fim, né, nós temos aqui na última milha a nossa equipe focada no que importa. Então, aqueles trabalhos repetitivos, todos que vocês têm todo santo dia, né, eles serão minimizados ao longo do tempo. Então, os atendentes, eles passarão a ser supervisores, né, do atendimento, de fato. Eles, muitas das vezes, vão ficar ali assistindo e a trabalhar, né? Então, isso é muito legal, porque realmente traz uma padronização do processo, entenda. O ser humano, todos nós, estamos suscetíveis aí a dias bons e a dias ruins, né? Tem um dia que a atendente vai chegar lá, brigou com o marido, teve problema com o filho, então ela vai estar no dia bom. Então, na hora que ela atender o cliente, oi, como vai? O cara já vai, tem algum problema aqui, né? Então, a IA não, ela é constante. Mas você pode xingar ela, pode fazer o que você quiser. Ela vai te tratar com a mesma serenidade, com o mesmo padrão de atendimento que ela foi treinada. Então, isso, pessoal, traz a possibilidade de você ter, né, ali uma experiência melhor para o seu usuário. Então, esse é o ponto, tá? E isso tudo que eu estou falando para vocês não é ficção científica, não. Eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática daqui a pouco, tá? E aí também nós temos aqui outras IAs que eu trouxe para conhecimento de vocês, eu sei que vocês vão ficar doidos aqui para poder implementá-las também, vão querer demais, mas entenda, a gente tem que ter um foco, né? O foco é desenvolver o suporte nenhum. Se der tempo, se tudo correr bem, se as coisas caminharem, a gente pode ver alguma outra IA, tá? Mas a promessa nossa aqui é resolver primeiro o N1. Mas o agente comercial é um agente queridinho aí da maioria dos provedores, porque ele bota dinheiro no bolso. Esse é o ponto. Né? Então, a IA N1 resolve a dor, e o agente comercial bota dinheiro no bolso. Então, o casamento é um mundo perfeito, tá? Então, esse agente também já está implementado, rodando, tudo certinho, validado. Ele já é capaz de fazer a verificação de viabilidade técnica, seja pelo CEP, né, ou pela localização do WhatsApp,
Então, você tem que ter também, novamente, integrado lá o seu geosite ou o seu sistema de mapas, né, para que ele também saiba, obviamente, né, que naquele CEP existe cobertura, né, não existe mágica aqui, entendam, né, ele tem que tirar isso de algum lugar, lembra, né, da tool, da function e tudo mais, ele vai lá buscar essa informação lá no seu gestor de mapas, né, e vai trazer para o contexto, né, e também pelo WhatsApp. Então, você tem um usuário que está na casa dele, ele já manda a localização e automaticamente, né, a gente verifica ali de imediato, né, se aquela localização tem cobertura. Então, isso agiliza muito o processo. E aí, deixa eu só tomar uma água aqui um instante. Uma vez que tem viabilidade, nós vamos apresentar os planos para aquele cliente. Mas aqui eu não estou falando de uma apresentação comum qualquer, não, tá? Eu estou falando de uma apresentação com upsell, com estratégia, que vai botar dinheiro no bolso. Como assim, Rafael? Por exemplo, vocês vão ver aí muitos falsos agentes rodando no mercado, e quando você pergunta ali o plano, se você tiver 50 planos cadastrados no seu RP, ele vai te mostrar os 50 planos. E aí é aquela loucura, né? O cara não consegue decidir, né? Existe uma máxima que diz o seguinte: quanto mais opções você dá para o seu cliente, menos ele compra. É estranho isso, né? Mas eu falo para vocês assim com muita assertividade. Eu já fui também corretor de imóveis, né? Então, a minha jornada aí já foi bem eclética, né? Então, eu já atuei um tempo, meu pai mexe com loteamentos aqui na minha cidade, e em algum momento eu tive que assumir ali a gestão da empresa e eu trabalhava também com vendas. Então, eu tive a oportunidade de ser corretor de imóveis. E aí, quando eu chegava, todo empolgadinho lá para poder mostrar um lote, eu mostrava, tem esse, tem aquele, tem aquele outro, tem aquele outro ali, não, aquele tal. O cara não comprava nada. Eu, caramba, cara, onde que eu tô errando? Tô entendendo o cara bem pra caramba. Eu entrei no meio do mato lá, vou mostrar o tempo cara e tal, subi cupim, morro, ribanceira, nada. O cara não compra. Aí depois eu descobri, fui fazer um treinamento de vendas e descobri. Se você tem mais de uma opção, a tendência é que o ser humano, e aí vocês podem fazer uma reflexão, a gente fica em dúvida em qual é a melhor opção. E aí a gente acaba por não decidir, e a gente acaba por não comprar. Então, aqui nós já fomos mais assertivos. Então, o que a gente faz? A gente pergunta para o prospect, né, para o lead, como é que é isso o seu uso? Você tem TV a cabo? Você tem TV Box aí na sua casa? Quantas pessoas utilizam a internet, quantos dispositivos você tem, como é que é o seu uso, me conta aqui, você faz reunião, você faz Meet, não faz Meet, o seu uso é mais tradicional, mais conservador, enfim, né, nós vamos entender o cenário do cliente, e aí uma vez que a gente entende o cenário do cliente, nós vamos escolher um único plano, que é o plano mais adequado para o cliente, e não vai ser o mais barato, tá? Então, quando eu falo que o upsell, é porque a gente vai ter uma tendência a mostrar o plano mais caro. Porque, afinal de contas, a gente quer vender o plano mais caro. A gente não quer vender o plano mais barato. Se eu mostrar 3 opções para ele lá, um mais caro, um intermediário e um mais barato, é muito provável que ele vai escolher o mais barato. É quase 100% de chance que ele vai escolher o mais barato. E aí, o que vai acontecer? Esse cliente, às vezes, tem um uso pesado ali de internet e a conexão não vai dar conta, né? Acontece muito. E aí ele vai achar que o seu serviço é ruim. Mas, na verdade, a venda é que foi mal feita, né? Quando você fez o briefing, quando você entendeu a necessidade dele, você não entendeu a necessidade dele direito. Você entendeu pelas metades, né? Ou seu atendente estava cansado nessa hora, tinha brigado com o marido, o filho, enfim. Não atendeu o cara direito, mandou ele lá de qualquer jeito e pronto, deu. E aí começam os problemas. Então, aqui, entenda, eu prometi para vocês que nós íamos resolver problemas, certo? Então, cada passo aqui é um passo para a resolução de um problema específico. Então, nesse caso, a gente quer botar mais dinheiro no bolso. Então, nós temos que mostrar o que nós temos de melhor para aquele cliente. É lógico que eu não estou falando aqui, pessoal, de pegar um cliente residencial e botar um link dedicado na casa dele, tá? Vamos ser coerentes também. Eu estou falando aqui com uma possibilidade, se eu tenho 3 planos, que são planos que atendem aquele usuário, né, aquele cliente, eu vou escolher ali o que mais beneficia o meu provedor, né? Então, eu vou apresentar aquele único plano. Mas se ele não gostar daquele plano, Rafael, como é que funciona? Beleza, o nosso agente
inteligente o suficiente para poder eliminar as objeções. Ah, não gostei por causa do preço. Ah, beleza, então eu vou lá, chamo de novo a função. Ó, o cara não gostou desse plano aqui por causa do preço. Qual que é o outro plano que a gente pode mostrar para ele? Aí eu vou escolher um outro plano, diferente daquele, ele é inteligente para entender que ele já mostrou aquele, que ele não vai mostrar aquele mais, ele vai mostrar o próximo. Ele vai mostrar o próximo, ele vai mostrar o próximo, até o cara comprar. Então é muito pouco provável que ele saia sem comprar. Então ele vai comprar. Então essa é a última milha. Então é para isso que a gente vai trabalhar. E aí também tem alguns provedores que são adeptos, outros não, né, da pesquisa Serasa. Então, uma vez que eu tenho viabilidade técnica, o cara já escolheu o plano, eu vou fazer uma consulta básica ali para entender quem é esse cliente, né? Porque a gente sabe, né? E vocês muito melhor do que eu sei disso por informações que eu recebo de outros provedores, mas que a gente tem muitos golpes aí, né? Onde pessoas compram ali diversos planos, né, de internet, cancela um contrato, pede outro, em outro CPF, aí você vai ver lá naquele endereço, naquela residência, naquele apartamento, tem 10 planos de internet instalados lá naquela única casa, né? Então, isso são histórias que eu ouço, tá? Então, eu poderia ficar a noite inteira aqui contando histórias para vocês aí sobre isso. Então, a gente pode consultar ali novamente. A gente vai lá no Serasa de forma automatizada, consulta o score do cliente e traz para a decisão. Ó, esse score aqui, esse cabra, meu amigo, ele, sei lá, hein, acho que não vale muito a pena, não. Aí a IA vai ser instruída a dar uma resposta, ó, infelizmente, não tem uma cobertura, eu falei que eu tinha cobertura aí, tudo para o seu cenário, mas encontrei com uma dificuldade técnica para poder fazer o seu atendimento, eu vou passar isso aqui para o nosso atendimento humanizado, né? Nosso atendimento especializado. A gente não gosta muito de falar atendimento humanizado, a gente prefere falar para a nossa equipe especializada. Então, aí eu tenho um humano, que o humano vai poder olhar para aquele cadastro, dentro das diretrizes da empresa, interrogar a pessoa melhor, e aí sim fazer a venda ou não, tá? Então, esse é o ponto. E aí, dando tudo certo, imaginando um caminho feliz, né? O cara tem a viabilidade, ele mostrou um plano, o nome dele é limpo, tá tudo certo. Eu vou fazer o pré-cadastro inteligente. Então, isso aqui é mágico, tá? Isso muda o jogo. Então, eu pego lá, por exemplo, aquele cadastro lá que o usuário ficava lá 1 hora. Lembra lá da fase 2, onde nós temos o nosso RP, que eu tenho que entrar nas telas todas, cadastrar que tanto de coisa lá, vai cá, vai lá, copia, cola, não sei o quê, papá. Acabou, meu amigo. Aqui nós temos a extração automatizada de informações direto do documento. Então, a gente pede ali, por exemplo, uma foto da CNH, a IA vai lá, captura todos os dados. Nome do pai, da mãe, dia que nasceu, papagaio, periquito, tudo, completo. Traz tudo, raio-x, 100%. E peço uma conta, por exemplo, de água, de energia elétrica, quer que seja, ele já traz ali o comprovante de endereço. Então, com 2 documentos, apenas a CNH e o comprovante de endereço, eu já resolvo todo o cadastro do cliente de uma forma otimizada, rápida, ligeira. 2 fotos, gente. 2 fotos. Então, isso também é fantástico, tá? Muito bom. E não erra, tá? Não erra. A danadinha não erra. Então, isso é muito bacana mesmo, muito bacana. E aí, nós temos também, né, uma vez que fez o pré-cadastro, o cliente entrou na base, tá tudo certo, felizão, né, tá instalando para ele, agendamos uma visita, fizemos tudo certinho, a gente vai acompanhar esse contrato, né, esse contrato, ele pode sofrer uma mudança de endereço, ele pode dar um upgrade, um downgrade, né, ali vai ter controle de fidelidade, então, por exemplo, o cliente entrou num determinado plano, mas ele agora passou apertado, ficou desempregado, ele quer fazer um downgrade, né, então, eu já vou lhe carregar, por exemplo, né, opa, para você fazer um downgrade, eu consigo para o senhor, mas então a multa aqui no valor de X reais, então fidelidade até a data tal. O senhor não quer mesmo né, verificar uma outra possibilidade, talvez eu possa ver aqui com o meu gestor, né, uma degustação para o senhor da TV a cabo, ou então do VoIP, para o cara não fazer o downgrade. Na verdade, é que a gente quer que ele continue ali com o plano quiçá, até vender um plano maior para ele, né? Então, esse é o ponto. Então, a gente começa a implementar essas estratégias aqui
e a gente consegue fazer essa gestão de mudanças, né? Eu não estou falando aqui, pessoal, até a data atual, que a IA vai fazer tudo 100%, não, tá? Nessa parte aqui de gestão de mudanças, ela vai coletar todas as informações, vai fazer tudo para automatizar o processo. Mudança de plano da alguém de upgrade, ela consegue fazer, consulta fidelidade também, multa também. Mas, por exemplo, a mudança de endereço, depende de ela consegue verificar a viabilidade, consegue checar. Mudança de endereço não é um bom exemplo. Mudança de titularidade é um bom exemplo. Mudança de titularidade. Ela vai fazer mudança de titularidade, ela tem que validar quem é o outro usuário que está entrando, né? E muitas das vezes a gente tem que passar isso para o humano. Então, vai ter casos e casos, né? Casos que ela consegue fazer automático, de forma autônoma, e vai ter casos que a gente vai querer redirecionar. E, novamente, isso depende das regras do seu provedor. Rafael, eu quero fazer manual. Rafael, eu quero fazer automático. Depende. O que se quiser fazer, o céu é o limite, dá para implementar, tá? E, por fim, a fidelização, né, dos usuários. Então, uma vez que eu tenho o cliente na base, sempre quando eu tiver ali uma promoção, alguma campanha que eu queira vender para esse cliente, eu posso estar fidelizando esse cliente, né, enviando ali informações para ele, colocando um IA ali especializado ali para poder fidelizar, vender, engajar, né, aumentar o seu LTV, né, que também outra técnica de vendas, né, que eu trago aí comigo da minha jornada, é que é mais fácil você vender para um cliente, para uma pessoa que já é o seu cliente, do que você vender para uma pessoa nova, desconhecida, né, o custo, a energia que você vai ter que colocar para poder vender para uma pessoa nova é infinitamente maior do que a energia que você coloca para vender para uma pessoa que já te conhece. Então, vamos colocar assim, por exemplo, né, aqui no nosso curso, vocês talvez compraram o curso porque vocês tenham participado do curso anterior, né? Então, foi mais fácil eu trazer o curso aqui, eu vender para vocês, do que eu vender para uma pessoa que nunca me viu na vida. Né? Então, esse é o ponto, tá? E aí, novamente, né, operação 24/7, né, tudo bacaninha ali, online, funcional, tá? Então, esse foi o nosso agente comercial. E aí nós temos o agente diagnóstico avançado, que eu já dei uma palhinha para vocês anteriormente, que a gente consegue aí, integrado ao CPE, fazer aí várias consultas, várias análises. Aí eu deixo aí os meus amigos aí, todos vocês que são aí da parte mais técnica, que né, conhecem muito de rede, que eu sei que vocês conhecem muito, à vontade aí para a gente poder criar infinito, né? Então, para a gente poder integrar com diversas ferramentas, fazer várias análises. Nossa, o céu é o limite, né? Então, eu converso muito aí com o pessoal, então, aqui talvez tenha um diamante a ser lapidado, tá? Um diamante que a gente pode lapidar ele juntos. Então, esse é o ponto, né? Aqui nós temos uma grande oportunidade e ainda inexplorada, tá? Inexplorada. Falo para vocês aí que mais do que o atendimento, que a gente tem que resolver nas dores, né? Então, começamos lá pelo suporte nenhum, resolveu, beleza, então eu já não tenho mais problema com o usuário. Agora eu resolvi com a venda, opa, já estou botando mais dinheiro no bolso. Agora eu vou ver o seguinte, como que eu vou gestar a minha rede, como que eu vou gestar a minha infraestrutura, como que eu vou acompanhar, como eu vou ter métrica, né? Como que eu vou criar ações, né? Procedimentos, automações, scripts que vão minimizar o tempo de downtime, que vão detectar anomalias, por exemplo, de rede, né, denial of service, enfim. Aqui é onde a brincadeira começa a ficar interessante, tá? Bem interessante. Eu ainda não conheço muito, né, da área de redes, tá? Sou bem noob aí nessa parte, mas juntos nós vamos conseguir construir muitas soluções interessantes aí nesse quesito aqui da parte de redes e agentes para infraestrutura e background, vamos chamar assim, tá? Beleza, e de tudo isso que eu apresentei para vocês, né, nós vamos ter um agente padronizado, vamos assim chamar, né? Então, diferentemente de todos os agentes aí que talvez vocês já tenham visto,
eu fiz questão de criar um framework onde o agente, ele está, vamos dizer assim, abstraído, né, do RP. Então, quando, por exemplo, eu anunciei que a gente poderia integrar o XC, é porque eu modelei o sistema de tal forma que o agente ele vive independentemente do RP que é colocado dentro dele. Então, por exemplo, o primeiro RP que eu desenvolvi foi o AGP, foi um papo. Nossa, difícil pra caramba, deu trabalho demais. Patrick falava, eu não acreditava, mas que dor de cabeça, tá? Enfim, conseguimos vencer. Aí depois veio os desafios, né? Muitos alunos nossos, que inclusive estão aqui no treinamento, pô, mas eu tenho o HubSoft, pô, mas eu tenho o XC, pô, mas eu tenho o Voale, eu tenho o MK Solution, eu tenho esse, tenho aquilo, tal. Falei, pô, cara, imagina desenvolver um sistema para cada RP, eu tô morto. Isso não vai dar certo. Né? Isso vai ser uma loucura. Gestar isso vai ser impossível. Aí eu parei, refleti, falei, cara, eu tenho que criar um framework capaz de que eu consiga trocar o motor. Imagina que eu tenho um carro, né? Então, eu tenho um carro ali, o carro tem a carcaça, tem a roda, tem o chassi, tem tudo mais, e tem o motor. É o motor que vai fazer o carro andar, né? Vamos se dizer. Então, eu falei, pô, então eu tenho que criar algo que eu possa substituir o motor, né? Fazendo analogia ao carro. Então, eu construí o framework, que é o exato framework que eu vou ensinar para vocês, que é possível ir lá, pegar o chassi, pegar a carcaça e trocar só o motor do carro. Então, cara, isso foi fantástico, né? Isso mudou o jogo, a forma, né, como as coisas funcionavam, e também trouxe uma possibilidade de maior padronização, de um desenvolvimento mais limpo, mais assertivo, mais debugável, né? Porque vocês vão ver que não adianta criar um agente e botar lá que ele não vai vingar, não, tá? Se vocês vão pegar lá, acompanhar, metrificar, né, ver ali como é que está acontecendo as coisas, olhar, acompanhar, ele não vai viver por si só, não, tá? Então, essa possibilidade não existe, tá? Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de monitoramento, né? Ele precisa de melhorias constantes. Lembre-se, a IA muda todo dia, pessoal. Então, saiu uma tecnologia nova, então aquele problema que você não resolvia, agora você resolve. Né? Ou então aquele problema que você resolvia de uma forma, agora você resolve de outra forma. Exemplo disso é a API Response da OpenAI que eu estou trazendo aqui para vocês. Até sábado passado, né, nós não tínhamos como fazer a API Responses dentro do N2N. E agora nós já temos. Então, assim, eu tive que desenvolver uma metodologia monstruosa por trás para poder ter os melhores resultados. Só que hoje já é possível, por exemplo, utilizar de forma muito mais simplificada. Então, as coisas vão melhorando. Mas onde que está o ponto de inflexão, né? A virada de chave? Ela está em conhecer as tecnologias, em saber os bastidores, saber como tudo funciona. Não adianta você ser usuário. Se você for usuário, você vai morrer, meu amigo. Você vai ser usuário hoje, amanhã, tal, fiz ali, botei, tudo, não cuidei, não acompanhei, não evoluí, morri. Acabou, já era. Então, o seu voo vai ser um voo de galinha. Vai ser aquele voo que você vai começar bem, vai encher o poço, vai prestar consultoria, vai montar SaaS, vai fazer um monte de coisa, vai criar gente e tal. Se você não acompanhar, se você não tiver pessoas, né, do seu lado, junto com você, na jornada, capazes de te orientar para que você continue no jogo, você vai morrer, meu amigo. Você vai morrer. Essa é a realidade, tá, pessoal? Tô sendo honesto para vocês aqui, não tem varinha de condão, não tem almoço grátis, não, tá? Então, para eu poder implementar esses agentes aqui, eu fiquei, foi muitas noites sem dormir, muitas noites. Eu tenho filhos, eu deixei de estar com a minha família para poder estudar, para poder evoluir. E todo dia eu faço isso, todo santo dia. Se eu ficar ali um dia que seja parado, olhando para o tempo, eu estou perdendo tempo. Então, não tem como você ser um profissional de IA sem essa mentalidade, tá? Se você quer ser um profissional, ou quer ser usuário de IA, você está no lugar errado. Né? Não é aqui que você deveria estar, tá? Porque você... tem uma máxima que diz, né, novamente, né, que todo projeto ele já nasce para falhar.
né? Mas como assim? Então, o projeto, ele nasce. Beleza, tá bonito lá, todo mundo botando investimento, dinheiro, vamos criar um agente de IA, ó, que legal, pá, vou estudar, vou fazer isso, aquilo. Aí você encontra a primeira pedrinha no caminho. Aí você fala, nossa, que chato, que negócio, pô, não gosto muito. Você tem duas opções, desistir ou continuar. É a única duas opções que você tem. Então, se você continuar, seu projeto vai para frente. Você vai vencer, você vai ter resultado. Se você resolver parar, beleza, passar bem, vou dar um tchau para você lá de trás, e você vai ficar para trás. Essa é a realidade, entendeu? Não tem outra história. É isso que vai acontecer. Então, para nós que estamos aqui na pegada de desenvolver agentes, de criar inteligência para os negócios, nós temos que ter essa mentalidade, que hoje nós seremos bons o suficiente, que amanhã nós seremos melhores do que hoje. Sempre evoluindo gradativamente, degrau a degrau, dia a dia. Eu não estou falando aqui de saber tudo, não, tá, pessoal? Estou falando de botar um foco e você seguir aquele foco, né? Botar um projeto e você, por mais que o projeto desvia, opa, deu um negocinho errado aqui, vou botar ele no trilho de novo e vou continuar. Opa, deu probleminha aqui e vou continuar. Acabei de apresentar para vocês, ó, lá atrás na API do Assistant ali, do Chat Completion, eu quase desisti. Eu cheguei a ponto de quase desistir. Falei, cara, isso não dá para mim. Não dá, tá difícil, tá complicado. E aí eu persisti, e olha só para você ver. Veio a API aí da OpenAI Responses e tudo mudou. Então, essa é a mentalidade que eu quero colocar aqui forte para vocês, que vocês tenham isso com vocês e que o resultado é muito bom, é muito positivo. Vocês podem estar construindo algo que realmente vai mudar a vida, né, a sua vida pessoal, a vida do seu provedor, da sua família, de todos que estão ao seu redor. Então, realmente, a inteligência artificial veio para ficar, né, não tem como isso andar para trás, isso aqui, daqui só vai para frente, meu amigo. Não tem como voltar para trás mais, não. Então, essa mentalidade, vocês têm que ter esse mindset aí em mente para a gente poder crescer juntos nessa nossa caminhada, tá? E aí, para a gente poder preparar para essa jornada, eu trouxe aqui algumas perguntas, né, para que você faça aí uma reflexão, né, junto com a sua equipe, se você for um dono de provedor, ou se você for um consultor, né, com as empresas que você atende, para que você comece a perceber e a entender a jornada aí dos seus clientes e a sua própria jornada, né? E o primeiro ponto é saber, né, entender o diagnóstico atual. Como está o meu suporte N1 hoje, né? Como que ele é feito, tem alguma regra, não tem regra, tem base de conhecimento, tem base de conhecimento, os atendentes são treinados, não são treinados, né? Existe algum incentivo, né, para que eles aprendam e evoluam, ou é só aquela coisa chata, maçante, que o cara entra de manhã e doido para ir embora, já né, no meio do dia. Então, avaliar friamente. Aqui não tem emoção, tá? Aqui é só razão, tá? Então, o foco aqui é fazer uma análise crítica mesmo, é sentar lá no divã, né, lá do psicólogo e tirar a máscara, meu irmão. É falar a verdade, entendeu? Então, entender o momento atual. E é entender de qual daquelas fases você se encontra, né? Eu estou na primeira fase, estou na segunda fase, eu já estou um pouco mais na frente, eu já tentei, não consegui, eu fracassei. Por que eu fracassei? Quais são os pontos que nós tivemos problemas? Né? Como que eu penso que eu posso resolver essa situação? Então, a gente vai estar olhando para isso dessa forma, tá? E aí a gente vai entender ali quais são as dores, quais são os problemas que a gente tem que resolver. E uma coisa que eu tenho para mim aí é coisa de vida mesmo, né? Que quando você enfrenta um problema de frente, eu tenho problema, tenho, beleza, eu assumo que eu tenho problema, né? Mas eu quero resolver, eu quero mudar o jogo. Então você consegue resolver. Diferentemente daquele olhar onde eu sei que eu tenho problema, eu vou me esquivar, eu vou fazer corpo mole, eu vou deixar para depois, eu vou procrastinar. Isso não vai te levar para o próximo nível, tá? Então, é pegar e olhar, encarar mesmo de frente, para a gente possa seguir com
maior assertividade possível. E também, né, no segundo passo, agora que eu já sei, né, um pouco sobre o meu momento atual, eu quero entender quais são as oportunidades que eu tenho aqui de melhoria dentro do meu provedor, né? Pô, o Rafael me falou ali que tem uma IA de suporte, já mostrou ali o que ela faz, eu tenho uma IA de comercial, ele falou também de uma IA de diagnóstico, cara, então, porra, aquele script lá que está engavetado, às vezes talvez é a hora de eu começar a pensar nele, né, como é que eu posso melhorá-lo, enfim. Então, aqui tem uma, uma possibilidade grande aqui da gente melhorar, né, e caiu aqui a apresentação, deixa eu ver. Vocês estão vendo aí, pessoal? Tá tudo certo? Parece que teve Ah, tá, parece que teve uma mensagem aqui, beleza, show de bola. Foi mal, só para... Porque senão chegava no final da aula, né, não tinha gravado, tinha dado problema, era complicado, mas tá bom. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, né, nós temos essa oportunidade de refletir, de criar algo que seja realmente inovador, né? Então, vocês vão começar a ver tantas oportunidades de automação que a cabeça de vocês vai borbulhar. Você fala assim, nossa, que legal, cara, eu posso agora criar isso, eu posso criar aquilo outro. Nossa, que negócio. Nossa, que bacana, e se eu fizesse aquilo? Basicamente, a ideia é o seguinte, se eu faço uma tarefa de forma repetida várias vezes, eu posso automatizar. Então, esse é o ponto, né? Então, a automação, eu vou começar a enxergar ela nas pequenas coisas, né? É naquela tarefa que você faz todo dia. Ou, colocando um exemplo para vocês aqui, ó, eu tenho que criar artigos, né, para eu poder publicar no meu blog. Então, em vez de eu pegar lá o artigo, todo dia, copia, cola, vai lá, gera imagem, entra no Canva, sai do Canva, aí pega a imagem do Canva, redimensiona, vai no Tiny PNG, comprime a imagem, aí depois vai lá, pega o arquivo, edita, coloca no lugar, parará, pega lá, pega o HTML, converte, aplica o CSS, volta, depois que aplica o CSS, junta tudo, coloca, posta o artigo. Que trabalheira danada, você tá doido, entendeu? Uma frase do meu amigo Patrick, quem faz força é guindaste, e quem faz código é IA. Então, aqui nós estamos no momento em que quem faz o código é IA, meu amigo. Eu não vou ficar aqui escovando o bit, mas eu tenho que saber como direcionar ela para ela fazer o código. Então, esse é o ponto, tá? E aqui eu chamei de custo de inalação, né, que é aquele custo onde você, né, fica ali paradão, procrastinando. Então, quanto tempo mais você vai ficar, né, na zona de conforto? Quanto tempo mais você vai jogar a poeira para debaixo do tapete, né, no seu negócio? Então, é um ponto que realmente você tem que refletir, né? E você, consultor, também agora, você vai falar, pô, agora eu tenho uma outra ferramenta que eu posso colocar nas minhas expertises, né? Agora eu tenho mais um produto para me oferecer. E você pode ter certeza, se você tiver sucesso, se você passar pela jornada, vocês vão conseguir implementar isso em muitos provedores aí, Brasil afora, né? Quiçá até a própria empresa de vocês mesmo, especializada, né, em em prestar consultoria ou até mesmo criar um SaaS, né, que é um sistema para poder comercializar os agentes, enfim. São muitas oportunidades, pessoal. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês e a cada momento que eu falo, 100, 200, 500, 1000 novas oportunidades são criadas, tá? Então, é aprender, é estudar, é fazer a diferença. Esse é o ponto que a gente tem que botar claro aqui. E aí, quais são os próximos passos, né? O que vem a seguir e o que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Eu não sei se hoje nós vamos conseguir por conta de tempo, né? Deixa eu ver aqui qual que é a hora. Já são 21 horas, nós já estamos aí com 2 horas de aula, mas o próximo passo agora que nós sabemos qual é a nossa dor, né, quais são as possibilidades, né, nós temos, e quais são os meus problemas, né, o que eu almejo, né, onde eu quero chegar, eu vou ali passar para vocês a stack tecnológica, né, que é criar um ambiente para que a gente possa desenvolver, de fato, essas aplicações, tá? E aí nós criamos aqui para vocês, né, agradecer aí o meu parceiro Patrick, que disponibilizou aqui as VPS para que a gente possa fazer todo o nosso treinamento, né, sem custo.
Então, o treinamento foi concebido inicialmente para que vocês tivessem as suas próprias VPS, seus próprios computadores, aquela coisa toda, mas agora a gente vai disponibilizar para vocês, né, de forma gratuita, durante o treinamento, as VPS para vocês praticarem. Isso é muito legal e traz aí uma possibilidade bem interessante, porque a gente consegue fazer a prática aqui e depois se aplicar no ambiente de produção no final, tá? E diferentemente de outros treinamentos, eu quero tranquilizar vocês com relação ao deploy, tá? O que vem a ser o deploy, para quem não sabe, né? A gente vai construir um agente, nós vamos ter uma jornada, nós vamos debugar, nós vamos botar ele funcional, mas no final nós precisamos colocar em produção, certo? Então, para colocar em produção, tem uma série de um checklist extenso lá que nós vamos fazer e nós vamos colocar esse agente em produção, tá? Então, durante o treinamento, nós vamos trabalhar com stacks mais simples, mais rápidos, para a gente poder ganhar agilidade no nosso desenvolvimento. Mas quando chegar lá no final, né, próximo de fazer o deploy, aí eu vou entrar mais profundamente com vocês e fornecendo as stacks já para a produção, tá? Então, talvez você já está num nível mais avançado e você questione, mas esse stack aí está utilizando, está mais capada, está mais simples, está mais assado, não. Nós vamos ter aqui as ferramentas necessárias para a gente aprender, utilizar, fazer toda a tratativa, tá? Mas, na hora de entrar em produção, é óbvio que requer ali um ajuste fino, um tuning, né? Para que a gente possa manter os sistemas sempre funcionais online com o menor downtime possível. E se eu fizesse isso já logo aqui no começo, a gente ia entrar num labirinto de criação ali das VPS, da parte mais de infra, nossa, um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado muito longa. Então, para que a gente tenha um sucesso imediato, já logo de cara, eu quero já montar esse ambiente com vocês, a gente colocar a mão na massa rápido, para que vocês já comecem a ter os primeiros resultados o mais rápido possível, e aí depois, à medida que a gente vai avançando, a gente vai deixando a coisa mais difícil, assim dizer, né? A gente vai incrementando, não é colocar mais difícil, né? Então, vamos incrementando cada peça, né, no seu momento certo. E aí, no final, nós vamos ter o nosso Lego todo montado, funcional, validado, rodando, e todo operacional 100%, beleza? Então, foi isso aqui, tem um resumo da aula, para que vocês, né, leiam depois, entendam com calma. Essa aula vai ficar gravada, disponível, tá? Então, fiquem tranquilos, tá tudo certo, vai estar tudo lá na plataforma, todos os arquivos. Um recado aqui para quem já está um pouco mais evoluído, né? Eu tive alunos aqui que me chamaram no particular, falou, pô, eu queria uma cópia do fluxo, porque eu já preciso disso para hoje, né? Preciso rápido, eu já não tenho tempo mais a perder, então eu vou fazer um esforço para que eu consiga disponibilizar esses arquivos, esses templates já de antemão, tá, para vocês, mas a gente vai fazer um equilíbrio aqui, tá? Para quem quiser seguir por esse caminho, já vou colocar lá disponível, bacaninha, vai ficar tudo lá, tranquilo, para poder baixar e poder usar, mas também tem que ter a contrapartida, né? Também vai ter que estudar lá e se virar com os fluxos, porque eu não expliquei ainda, né? Você não sabe como é que eu concebi o negócio, né? Mas você já está no nível mais avançado, talvez você bata o olho e já resolva o seu problema, tá tudo certo. Eu só não posso mudar o foco do treinamento, né, para atender um ou dois, né, para que resolver o problema, a dor deles, e criar um problema para 10, 20 que quer aprender, que quer fazer o exato, passo a passo, devagarzinho, bacaninha, né, entender cada degrauzinho. Então, nós vamos ter os dois perfis de aluno aqui, tá? O aluno que vai querer só ir lá, fazer o download do template, vida que segue, obrigado, passar bem, né, e vai ter um aluno que vai querer, desde o começo, entender ali toda a jornada e o exato passo a passo, tá? Eu estou aqui para servir os dois perfis, tá? Se tiver um terceiro também, nós estamos aqui para servir, né? Estou aqui para servir vocês da melhor forma possível. Mas eu estou dando esse recado porque eu já fui questionado sobre isso, né? Já me pediram isso, e eu vou liberar com essa condição.
né? Eu vou liberar, aí o aluno vai ter que estudar por conta própria, porque não está no momento ainda de liberar. Mas ele está com urgência, nós vamos liberar, porque também não acho justo também ficar aprendendo o cara aqui até o final do curso, porque ele já está mais avançado, talvez ele já tem, né, algo que ele possa já botar no mercado, de imediato, e falta só aquela cerejinha do bolo que eu vou entregar aqui para vocês, né? Mas tem aquele aluno também que quer aprender, quer criar as bases ali para poder ficar lá na frente mais fortalecido, e o foco desse curso, né, a minha promessa é que eu vou pegar aqui o aluno, mesmo que ele não saiba nada, eu vou ensinar para ele tudo, exato, passo a passo, para que ele seja uma pessoa aí, tem uma formação bem interessante na parte de agenciar para provedores de internet. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos ver aí a parte das stacks, né? Onde nós vamos começar ali mesmo a montar, criar, integrar, botar para funcionar mesmo, mão na massa, o nosso ambiente para deixar tudo no jeito, tá? Eu vou parar de gravar aqui e vou abrir para a gente poder bater um papo, né? E ver aí se vocês têm alguma dúvida, perguntar. Eu posso também demonstrar o sistema aqui em funcionamento, caso vocês tenham interesse de ver, para a gente poder caminhar, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Quem quiser falar, pode levantar a mão aí, ficar à vontade. Nós estamos aqui para trocar ideia.